Vamos para o nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. E hoje recebendo aqui no estúdio, ao vivo, a Ana Luísa Seglio, psicóloga da Unimed Piracicaba. Ana Luísa, seja bem-vinda, muito boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui falando de saúde mental, né, que é um tema tão importante, principalmente nos dias atuais. É verdade. E você que está em casa pode participar conosco. Se tem alguma dúvida, alguma pergunta, o nosso WhatsApp é o 991411048. Bom, a gente vai falar, claro, né, alusivo ao janeiro, mês de conscientização à saúde mental, janeiro branco, né? Ana Luísa, a gente hoje está tendo, eu não sei se é mais acesso. Claro que a Unimed já tem todo um plano que se pensa nisso, né, em atender e auxiliar e prevenir, né, acho que é o principal, né, as doenças psíquicas, as doenças da mente, né, mas a gente está tendo uma expansão maior sobre isso, né. Eu queria que você falasse um pouquinho, até pela sua experiência, é algo recente ou isso já vem acontecendo? O que eu percebo é que a gente está se falando mais, está procurando mais esse bem-estar, né, à medida que o problema vai aparecendo, mas isso não era comum, né, há 20, 30 anos atrás. Perfeito, essa é uma pergunta muito interessante, né? Então, na verdade, os transtornos mentais, a depressão, a ansiedade, elas existem aí desde muito tempo. E como você bem falou, Neto, hoje a gente tem mais acesso à informação e passa a não ser mais algo, psicólogo é só coisa de louco, né? Eu tenho depressão, então eu não posso falar sobre isso. Ainda existe muito tabu, mas as pessoas estão cada vez mais conscientes da importância da saúde mental, principalmente depois da pandemia, onde a gente teve que conviver com muita incerteza financeira, o isolamento social, né? E a gente não pode deixar de citar também que a tecnologia ela vem para ajudar a internet, mas de certa forma a gente sofre super estímulos o tempo todo. Nós somos super estimulados, né? Então lidar com tudo isso é um desafio. Ana, aproveitando que você está falando desse estímulo, né, que a gente tem tudo muito prático, muito rápido, tudo à mão, né? Isso acaba gerando um problema sério, né? Por exemplo, hoje você encontra crianças com imediatismo, né? Elas ficam muito mal quando não é para já, para o agora. Eu sempre fui ansioso, sempre fui uma criança ansiosa, né? Mas minha mãe me colocava em alguns lugares, né? Tem a sua época, vai ter um momento de você conseguir o que você quer, né? E ela me controlava de certa forma. Porque eu vejo hoje, ao mesmo tempo que eu vejo crianças mais ansiosas, mas eu vejo pais também não sabendo lidar com esse período dessa criança, que faz parte, né? Mas o pai e a mãe não conseguem lidar. Isso é um mal atual? Quer dizer, a criação, o jeito de se lidar, a gente foi diluindo com o tempo, então a gente está desaprendendo um pouquinho como lidar com os filhos. Você acha que é mais ou menos isso? Legal, sim. Tem muito sentido o que você está trazendo, né? E principalmente a gente está lidando com gerações que estão vindo, que são muito mais antenadas aí ao celular, redes sociais, né? Então, até a correria do dia a dia, muitos pais às vezes também chegam na clínica falando sobre essa dificuldade de lidar com os filhos, porque trabalham o dia todo. E aí chega em casa, não quer falar um não, porque quer, esse momento que eu tô com meu filho, eu quero que ele fique feliz, né? Então, é claro que os cuidadores e os pais, eles não fazem por mal, mas é uma forma, às vezes, de evitar as frustrações que são importantes. Então, na internet, no videogame, se a criança erra, ela reseta e joga de novo. Exato. Né? E na nossa vida não é assim que funciona. Nós precisamos... passa, né? Como criança está fazendo agora. Desculpa interromper, mas... não gostei. Vou passando o dedinho assim, vou mudando a tela. Perfeitamente. Então, precisa ter um equilíbrio, né? Entre a questão das redes sociais, né? E de limites. Os limites são muito importantes, né? Quando os pais são muito permissivos, isso gera aí males aí para a vida da criança. Como que a psicologia e os profissionais, os psicólogos, psicólogas, eles conseguem trabalhar eu queria até interessante a gente falar para o público que está em casa, como que é feito o trabalho junto com o dia a dia
dos adultos, por exemplo. Essa é muita coisa que nos pega hoje, né? São muitas coisas que nos pega hoje, relação de trabalho, relação familiar, enfim, do condomínio. Olha, são várias trincheiras que a gente é obrigado a ficar pulando, né? Como que a psicologia pode nos auxiliar, né? E veja bem, nós estamos falando de um problema em si, de ordem, ela tem uma doença. Não estou falando sobre isso, estamos falando da nossa sociedade doente. Como é que pode auxiliar? Perfeito. Quando a gente fala de saúde mental, né? Saúde mental é uma condição de bem-estar em que o indivíduo consegue lidar com vários âmbitos da sua vida e consegue lidar com o estresse diário, que é aquele estresse, né, que a gente passa ao longo do dia. Isso é saúde mental, né? Então, é claro que isso é muito importante para que a gente tenha consciência e procure ajuda. Não só quando eu tô com uma doença ou depressão, como você bem disse, né? Procure ajuda, sim, para autoconhecimento. Então, a psicologia consegue lidar com questões de autoconhecimento, né? Muitas vezes, crenças limitantes. Então, poxa, eu ouvi alguma coisa dos meus pais e eu tenho isso para mim como algo certo e eu não consigo lidar com isso no dia a dia. Né? Então, junto com todo esse processo de autoconhecimento, a gente faz uma reestruturação cognitiva, pensando em pensamentos, emoções, mudando comportamentos, mudando hábitos, para que o indivíduo tenha uma vida mais saudável e que vale a pena ser vivida, né? Ô, Ana, eu vou pedir para você dar um exemplo das crenças limitantes, né? Porque às vezes a gente fala assim e a pessoa que está em casa ela acaba não reconhecendo porque ela está envolta a tudo isso. Acho que é normal, né? Até a gente hoje, a reflexão do dia foi justamente sobre isso, né? Sobre a limitação. Você é incapaz, né? Você não consegue, é impossível, né? Porque às vezes a gente escuta isso quando criança, quando adolescente, quando adulto, da pessoa que está ali para te guardar. São os próprios pais. Mas eu queria que você falasse, por exemplo, um exemplo, até para a gente ter essa formatação mais nítida. Isso é uma crença limitante? Que você desse um exemplo. Legal. Então, às vezes a pessoa, por exemplo, está no trabalho, né? E tem dificuldade ali de ascensão de cargo. Vamos supor que é o desejo da pessoa ter um cargo acima, enfim, né? Se desenvolver. Mas ela não consegue. E quando a gente vai investigar, ela traz coisas, ou ele, né? Enfim, como, por exemplo, eu não sou capaz, eu sou burro. Isso não é nitidamente claro, né, para a pessoa, é até de uma maneira inconsciente. Sim. Mas ela se coloca no lugar realmente do incapaz. Exato. E age como sendo. Por quê? Porque ela, de certa forma, internalizou isso. Então, os seus pensamentos, né, eles moldam comportamentos. Então, ao longo da vida, essa pessoa lidou com essa crença e foi se comportando de uma forma a reforçar essa crença. Então, por exemplo, a pessoa que protege, de repente, os pais ou o familiar, né, que são mais próximos, embutiu isso na pessoa quando era criança. Falaram, você é incapaz, ai, que burro, não faça isso. Quer dizer, uma simples frase pode levar a pessoa realmente a ter uma aceitação, eu sou incapaz mesmo, inconscientemente. Às vezes não dessa forma tão direta. Tá. Por exemplo, né, uma criança chega com um desenho que fez na escola, chega para a mãe, para o pai e mostra, olha o meu desenho. E os pais naquele momento estão ocupados e não conseguem ver o desenho naquele momento, né? Volta com o elogio. E aí fala assim, olha, eu não consigo ver agora, posso ver depois? Aí esse mesmo indivíduo chega na escola e faz a mesma coisa e a professora fala, olha, eu não consigo ver esse desenho agora, posso ver depois? Olha só. E aí a pessoa, claro que não só com duas situações, mas mais situações assim, a pessoa pode ir internalizando algo do tipo, ninguém se preocupa com o que eu faço, ninguém quer ver o que eu fiz, ninguém se importa. Né? Então, isso é reforçado ao longo da nossa vida. E quebrar isso é algo muito difícil, que a psicologia dá conta aí na terapia. Quer dizer, a terapia vai acessar esse momento, vai acessar isso que está ali intrínseco dentro da pessoa, se ela perceber o que é. Perfeito. É justamente isso. Isso leva tempo, né? Mas isso é algo libertador. Muito bom. 991411048, você participa conosco. Ana Luísa Seglio, psicóloga da Unimed Piracicaba, hoje conversando conosco. Assunto muito importante, estamos falando sobre o Janeiro Branco, né? E você pode participar fazendo sua pergunta. Pois não, Maria. Deixa eu registrar aqui a participação da Rosa. Oi, Rosa. Viu, Ana? Ela está aqui participando, ela dá boa noite, Neto. Sou a Rosa, ótima entrevista. Temos que falar, sim, de saúde mental. Os idosos e jovens estão precisando muito de cuidados.
Você quer falar um pouquinho, Ana, a respeito desses dois grupos, né, que a gente realmente, como a Rosa destacou, a gente tem percebido, né, que eles estão adoecendo, né? Muito. Quando a gente olha para o índice de depressão, né, e até mesmo taxas aí, infelizmente, de suicídios, a gente vê a parcela da população jovem e a população idosa tendo mais ocorrências de depressão, por exemplo. Era um público aí que a gente não via tanto, né, nas pesquisas, mas hoje a gente já consegue identificar. Então a gente tem os dois extremos ali precisando de muitos cuidados. 991-41-10-48, você participa conosco ao vivo, fazendo sua pergunta, nosso quadro Saúde Agora, da Unimed Piracicaba, com a presença da psicóloga Ana Luísa. Você participa conosco, tirando sua dúvida, tirando a sua questão ao vivo, tá bom? Aproveitando, falando sobre isso, Ana, quando a gente vai fazer a terapia, né, é muito interessante, porque quando a gente sente uma dor física, tá doendo meu joelho, então você vai lá, vai no seu plano, você passa pelo clínico, daí encaminha, você faz uma série de exames para sanar aquela dor. E a gente ainda há, né, reluta em procurar, né? Mas comigo está tudo bem, eu não consigo reconhecer, de repente, que eu não estou presente na minha casa, né? De uma maneira que deveria estar com os meus filhos, com a minha esposa. Eu sempre coloco, tenho essa correria, o dia a dia, então não consigo dar presente de uma maneira essencial para essa família, né? E aí eu vou relutando, eu sei que tem um problema, mas eu não quero aprofundar esse problema, né? Quando eu procuro auxílio, a coisa já está bem evoluída, né? Quando que eu tenho que procurar? Eu acho que eu queria que você ajudasse a todos nós. Qual o momento que eu tenho que procurar? Há um momento específico? Ou, por exemplo, nossa, eu estou bacana, estou legal, mas eu quero fazer uma terapia para um autoconhecimento. Eu queria que você explicasse isso da doença em si, de um problema grave, de comportamento, enfim, ou um autoconhecimento. Esses dois momentos para procurar o psicólogo, a psicóloga. Existem as duas situações, né? Então, a pessoa que procura um autoconhecimento, realmente buscar a terapia é a melhor opção. Mas existe também a questão de perceber quando o comportamento muda. Então, por exemplo, eu gostava de fazer coisas, né? De sair com os amigos, de treinar. Eu gostava de fazer isso. E hoje eu não consigo mais. Hoje eu não estou mais conseguindo fazer isso. Então, essas mudanças abruptas de comportamento e de humor, né? Então, poxa, eu sempre fui uma pessoa alegre e hoje eu tô me sentindo mais triste. Não é assim um dia ou outro, né? Mas se perceber que faz 2 semanas consecutivas que a pessoa se sente de uma maneira diferente do que sentia antes, é um sinal de alerta para procurar ajuda terapêutica. Quem está perto também tem esse termômetro, né? Talvez até mais do que a pessoa, né? Tem. Quem está perto e convive consegue perceber essa mudança de comportamento até mais facilmente do que a própria pessoa, tá? Então, nossa, ele está diferente. Parece que ele perdeu o interesse pelas coisas que ele gostava. Parece que a pessoa está mais quieto. Mais isolado, né? E os sintomas físicos, eles aparecem também, tá? Então, existem várias doenças psicossomáticas que são causadas aí por questões emocionais. Você sabe que tem eu dou aula, né? Também, e eu sinto realmente essa mudança no âmbito, na situação de uma sala de aula. Eu percebo, né, algumas mudanças, pessoas que não chegam muito bem, às vezes é um dia que não está muito legal, né? Mas isso me levantou uma questão assim, que eu acho que onde que se reúne pessoas, né, para se fazer algo, trabalhar algo, aprender algo, deveria ter um acompanhamento de uma psicóloga, de um psicólogo, porque são vários fatores ali, você está agrupando pessoas, né? E aí sempre surgem algumas dificuldades e a gente é obrigado a lidar com isso sem realmente ser amparado por um especialista, por uma especialista, né? Não seria interessante, né? Eu queria que você explanasse um pouquinho essa situação. Ter uma profissional da saúde mental junto, né, num aglomerado, isso faz muito bem para todos, né? Muito, muito bem. Inclusive, a gente deveria aprender até a educação emocional nas escolas. Exatamente. Né? Exatamente. Porque falar sobre problemas e tudo mais, a gente sabe falar, mas falar sobre emoções, às vezes, é muito difícil.
Então, são coisas que a gente ouve quando criança. Por exemplo, homem não chora. Seja forte e corajosa. Você tem que dar conta de tudo. E é aí que a gente vai internalizando uma série de coisas e chega num ambiente de convívio social ou até mesmo na clínica e a gente pergunta, o que você está sentindo hoje? E as pessoas às vezes falam, eu não sei. Né? Então, se a gente não sabe nem nomear as nossas emoções, quem dirá lidar com elas? Como é que eu vou lidar? Como é que eu vou tratar? Isso é muito importante, que a questão é a emoção, né? Quer dizer, meu estado emocional que me leva a isso, as emoções, né? Eu não consigo identificar. Às vezes, até teve uma situação que a gente comentou, né, Maria? De um estado muito feliz, de umas pessoas que estavam ali próximo da gente, do local onde a gente estava, né? E aí a gente percebeu um estresse causado pela emoção de estar num lugar legal, né, Maria? E, assim, um lugar bacana, com pessoas, com a família, a gente percebeu que era uma família que estava ali, mas aí acaba gerando estresse. E isso é uma coisa, assim, você fala, puxa vida, não sabe lidar com a emoção. Ruim nem com a boa, nem né? Com a Nesse boa. caso, a gente percebeu que às vezes você tá num momento ali que, como você não tem esse hábito de avaliar as suas emoções, fica meio confuso, né? Então, às vezes parece uma euforia e isso acontece, né, Ana, muitas vezes. Ó, eu acho que eu já vou emendar aqui, claro, né, claro. a participação. O Bruno, ele disse que ele tem um filho de 2 aninhos, olha que importante, ele já se preocupando, né? Uma criança pequena, e às vezes ele fica estressado, faz birra. O Bruno quer saber como agir para não afetar a saúde mental dele, né? Para ele ter um crescimento aí pleno. Excelente a pergunta e a abertura, né, que ele como ele chama? O Bruno. Bruno. Que o Bruno tem de, poxa, eu quero aprender, a preocupação para não causar um sofrimento ali ao filho. Então, o indicado para a criança quando está com raiva fazendo birra é primeiramente acolher essa criança, tá? Então, seja ficar do lado, seja abraçar, pegar no colo, não falar nada, mas acolher para ela saber que eu estou com um momento de raiva. A criança não vai saber isso, a gente vai saber, né? Sim. Mas ela está no momento de raiva, então deixa eu mostrar que eu estou disponível assim que ela se acalmar para ajudá-la a elaborar e nomear. Olha, você está se sentindo com raiva agora. Né? Então, quando você se acalmar, a gente volta a conversar. Então, validar o sentimento. Sim. Tá? E não simplesmente ignorar. Eu vou ignorar, deixar ela lá, que ela para sozinha. Não, é importante validar. Você está com raiva. Isso é muito interessante, porque hoje tem o ignorar, hoje a gente tem impor a postura de pai, enfim, de adulto, e que é obrigar a criança a ficar melhor. Obrigar, né? Que aí disturba totalmente a situação, pior ainda mais, né? É claro que existem momentos e momentos, né? Então, às vezes, exige uma disciplina maior ali, mas na maioria do tempo é uma educação positiva, né? Que a gente fala. E não impor, porque a criança às vezes não vai entender, né? O que está acontecendo? Eu chorei e por isso meu pai, minha mãe tá bravo. Então, a cabecinha da criança, ela não pensa, né? Assim, ela não tem a cognição, né, madura como a nossa. Que medo, né? Que nesse momento você começa a incumbir a criança a ter culpa, né? Quer dizer, acabou o nosso dia por sua culpa, né? E aí você vai dando culpa para essa criança e a única coisa que ela está sentindo não está sabendo lidar com as emoções, né? Em certas situações, você acaba dando culpa para ela. Muito bom, participe conosco, 991411048. Mais perguntas, Maria? A pessoa não quer se identificar, está assistindo a gente, ela dá boa noite a todos do programa, gostaria de não me identificar, mas gostaria de saber da psicóloga qual a opinião dela sobre os jovens tão depressivos atualmente. Olha só. É importante a gente ter o cuidado ao generalizar, né? Nós sempre olhamos caso a caso, então isso é fundamental que eu fale aqui, tá? Mas é uma geração que vem sofrendo muitas ali frustrações, que talvez não saibam lidar com isso da maneira mais assertiva possível e desenvolvem sim a depressão. Então, em Setembro Amarelo, a gente fala muito sobre isso, de não falar assim, essa geração é muito mimimi. Eu escuto isso às vezes, né? Mas a gente precisa olhar com cuidado. Olha o que a geração tá enfrentando, né? A questão de economia e tudo mais, no âmbito geral, inseguranças e tudo mais. Então, a depressão em adolescentes existe sim.
E a gente precisa tomar cuidado e reconhecer o mais rápido possível, tá? Tratá-la, E né? depressão em qualquer idade não é frescura, é uma condição mental. Muito bom. Me fala para nós, para quem está em casa também, Ana, como é que a gente pode no dia a dia ter uma saúde mental legal, não é? Se você tem aí uma via no dia a dia, olhando para a nossa sociedade, você falou dos jovens, né? Como os jovens são cobrados, né? Eles são cobrados a ter um status legal, são várias cobranças, né? Se não tiver inserido naquilo ali, ele está fora daquele micro-sociedade que ele vive. Mas como é que a gente pode ter uma postura legal para a gente ter uma saúde mental bacana? Como eu falei, a saúde mental envolve vários aspectos da nossa vida, tá? Então, primeiro, precisa garantir que os seus exames ali de sangue estejam ok. Então, por exemplo, vitamina D e vitamina B12. Olha só. A falta dessas vitaminas simulam sintomas de depressão. Então, quando o paciente chega para mim, eu quero ver, né, o índice de vitamina que ele tem ali no sangue para a gente certificar que também não é isso. Primeiro ponto, tá? O segundo ponto é ter uma rotina. Ter uma rotina é fundamental para a nossa saúde mental, nossa saúde emocional. E não digo assim, aquelas pessoas falam, eu dou plantão, minha vida é corrida, eu faço isso e aquilo. Tudo bem, mas você planejar a sua semana. Então, poxa, eu tenho tantas coisas para fazer, colocar na agenda e tudo mais. Porque conforme você vai desenvolvendo essas tarefas, você vai se sentindo cada vez mais capaz e melhorando também a sua autoestima, tá? Outra recomendação que todo mundo sabe, né? Mas fazer atividade física. Atividade física libera dopamina, endorfina, serotonina, que são ali neurotransmissores responsáveis, né, pelo nosso estado de bem-estar também. É recomendado que as pessoas façam, tá? E outra coisa, buscar autoconhecimento. Seja por terapia, que seria o ideal, mas não tenho condição de fazer terapia. Então, ler sobre o assunto, né? Porque a gente enxerga a vida através do nosso viés. Sim. Né? E é importante a gente ler e saber sobre autoconhecimento, questões que a gente pode se perguntar e analisar, para que a gente abra aí um pouquinho a mente e olhe de uma outra forma para as ocorrências da vida. Muito bom. Muito bom. Inclusive, Ana, já emendando, né, a Unimed vai promover agora um workshop, né, dia 25, justamente sobre o Janeiro Branco, saúde mental. Queria que você aproveitasse também a oportunidade para falar sobre esse evento, para que público é direcionado, como é que faz para participar. É isso mesmo, né? Então, todo mundo que está assistindo, se interessou pelo assunto, esse workshop ele é aberto ao público, vai ocorrer no dia 25 de janeiro. O cronograma está na tela e também no Instagram da Unimed. E lá nos stories você consegue ter acesso ao link de inscrição. Então todo mundo aí que tiver interesse pode se inscrever e pode participar, tá? Vai ser evento presencial, né, Ana, lá no auditório? Isso, presencial no auditório da Unimed, né? Então, se você se interessou, é importante, aberto para todos, gratuito, exatamente. Mas precisa se inscrever. Precisa, não adianta chegar lá, vai ter que ter o nominho na inscrição, até por conta físico, das vagas. Né? Exatamente. Já é uma oportunidade para você começar esse autoconhecimento, né? Ouvir um pouquinho os especialistas falando sobre o assunto, né? Isso é muito importante. Ana, muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço a atenção, obrigada e obrigada a você de casa que está assistindo também. Isso aí. E procure a Unimed, você que é beneficiário da Unimed, procure a Unimed, é uma equipe muito legal. Você vai passar ali, né, a ter essa prática do autoconhecimento. Muda e muda sempre para o melhor, né? Tem que ser feito isso. Em janeiro, não por acaso, primeiro mês, mente sã, né? Para a gente poder passar um ano bacana, né? É o mês de conscientização da saúde mental, mas a gente tem que cuidar dela todo dia. É isso aí. Obrigado, Ana. Unimed, nosso quadro Saúde Agora. E olha, aproveitando que nós estamos com o quadro da Unimed, olha que legal, né? A parceria entre a Prefeitura Municipal da cidade de Piracicaba e a Unimed. Agora você que é funcionário público do município, agora você tem o direito de ter também Unimed. Que legal, né? Vamos se inteirar um pouquinho mais sobre isso com a matéria. Pode soltar.
Servidores municipais da Prefeitura de Piracicaba começaram o ano com uma novidade. Agora, a Prefeitura passa a oferecer a opção de assistência médica em convênio com a Unimed. A adesão ao convênio é opcional, ou seja, servidores que queiram aderir terão um desconto em folha de pagamento no valor de R$ 249 mensais. O contrato foi assinado no dia 27 de dezembro e desde o dia 28 a adesão já pode ser feita. E já tem muita gente aproveitando esta oportunidade. Sem sombra de dúvida que esse é todo um cuidado dessa gestão com os servidores. Eu fiquei extremamente satisfeita porque eu não tinha plano de saúde e me sinto muito mais segura agora estando coberta pelo plano de saúde. Haja visto, eu fui a primeira a aderir ao plano. Assim que a gente foi notificado, né, a Prefeitura avisou que o contrato estava firmado, teve bastante interesse, bastante pessoas também perguntaram pra gente, né? E eu também fui um dos primeiros a fazer. No final do ano não tinha carência, né? E o cartão já ia chegar logo, então a procura foi bem grande e assim, pra gente que não tinha plano, que era o meu caso, usava particular quando precisava, pelo custo baixo da mensalidade do plano, assim, ficou uma coisa bem interessante, acho que tá todo mundo gostando. Eu achei interessante, eu tinha essa expectativa de que em algum momento a Prefeitura fosse firmar uma parceria com alguma instituição que oferecesse esse serviço e eu achei interessante, fica mais barato, claro, né, do que você fazer um plano particular, então eu achei muito interessante. Para aderir ao plano, os servidores devem comparecer no térreo 2 da Prefeitura com RG, CPF, comprovante de endereço e cartão SUS. Gente, ó, você que é funcionário público e quer ter a Unimed Piracicaba, gente, mais cresce, né? Em quantidade de profissionais agregados, cooperados, em estrutura física. Um exemplo aí para o estado de São Paulo, você que é do município, você pode ter Unimed, Você tem o direito agora de ter o seu plano da Unimed. Que legal, parabéns, Dr. Carlos Youssef, sempre visionário, juntamente com a administração da cidade de Piracicaba. Parabéns, hein? Muito bom mesmo.